Autopercepção. O que será que isso tem a ver com autorresponsabilidade e até mesmo com liberdade? Pode parecer coisas desconexas, mas eu quero contar para vocês que tem tudo a ver. E que, na verdade, uma acaba sendo resultado da outra. Como nós já colocamos anteriormente, nós estamos trabalhando esse ano com o tema Semear autorresponsabilidade, colher liberdade. E nós já vimos um pouquinho nas versões anteriores, nos nossos papos aqui, sabe, esse papo de auditório que a gente está aqui conversando com vocês, sobre a autorresponsabilidade. A possibilidade de nós assumirmos tanto os nossos BOs, quanto as nossas vitórias e conquistas. E lutarmos por aquilo que acreditamos. Então, mas nós não conseguimos muito fazer isso se nós não tivermos uma boa autopercepção. Essa autopercepção é a percepção que nós precisamos ter sobre nós mesmos. E sabe por que isso é difícil? Porque nós somos o nosso ponto cego. Já pensaram sobre isso? Sim, a gente está acostumado a olhar para fora, a ver as outras pessoas, a julgar, a criticar, a analisar. Mas dificilmente nós paramos para olhar para dentro. Você já pensou sobre isso? E é só olhando para dentro que a gente consegue se perceber, identificar. Muitas vezes nós precisamos ouvir das pessoas repetidas vezes algo a nosso próprio respeito para nós começarmos a trabalhar e questionar. Será que isso é verdade? Porque na maioria das vezes nós nos colocamos de uma forma muito reativa. Quando alguém nos traz algo, primeiramente, já que a melhor forma de defesa é o ataque, a gente se defende e a gente fala, isso é só da sua cabeça. Mas de repente, muitas pessoas começam a trazer um mesmo aspecto, uma mesma situação, uma mesma condição a nosso próprio respeito. E sabe, a gente não precisa de esperar isso acontecer. Qual que é a chave do processo de autopercepção? É o autoconhecimento. É a possibilidade de estarmos sempre olhando para dentro. Sair do piloto automático. Parar de olhar para fora o tempo todo. Fazer um monte de coisas e tarefas e situações. E quando a gente chegar em casa, simplesmente entrar no modo online. Ou seja, em uma outra metodologia, em um ano anterior, nós já falamos sobre as casas digitais. Muitas vezes, as casas digitais são tão somente estados de desvio padrão para que a gente não entre em contato com a gente mesmo, ou com as nossas dores, com as nossas alegrias, saber o que nós realmente gostamos. De repente, nós queremos ir em um restaurante, não porque a gente gosta daquele tipo de comida, mas porque nas mídias sociais aquele restaurante está em alta. Todo mundo vai. A blogueira fulana de tal ou o blogueiro fulano de tal postou uma foto naquele restaurante. Então eu me movimento para ir até lá, mas de repente eu nem gosto daquele tipo de comida. E eu não vou conseguir entrar em contato comigo fugindo para um mundo paralelo, talvez esse mundo digital. E eu não estou querendo dizer aqui que o digital não seja importante. Ele é muito importante. Nós estamos numa era digital. Mas nós não podemos esquecer que nós não somos digitais, que nós somos seres humanos. E aqui dentro vive e pulsam emoções constantemente. Me conhecer é olhar para dentro, é saber do que eu gosto, do que eu tenho medo, o que eu preciso trabalhar, quais são as minhas conquistas, quais são os desafios que eu preciso enfrentar. E eu talvez não vá conseguir enfrentar como a tal influencer ou tal influencer, mas eu vou conseguir enfrentar com a minha própria essência, com aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim mesmo. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos começar um trabalho de olhar para dentro, de perceber quem nós somos, do que gostamos, quais são nossos pontos fortes.
e vamos começar a desenvolver, porque a partir do autoconhecimento vem o autodesenvolvimento. E através do autodesenvolvimento, nós conseguimos chegar aonde nós quisermos. E para isso é preciso uma coisa: olhar para dentro. Pode parecer que eu estou repetindo demais essa situação, mas é uma verdade. E muito mais do que uma verdade, uma necessidade. No consultório, às vezes eu recebo tantas pessoas que chegam porque se perderam de si mesmas. Elas falam que se sentem vazias, e esse vazio existencial é tão somente uma desconexão da sua própria essência, daquilo que nós temos de primordial. E eu só consigo me perceber olhando para mim, entendendo e percebendo que eu não preciso ser igual a ninguém para ser eu mesma. Então fica o meu convite, o nosso convite, o convite do Flamboyant Instituto, para que vocês embarquem conosco nessa jornada de autopercepção, porque através dela nós fortaleceremos a nossa autorresponsabilidade e assim liberdade será uma colheita segura para todos nós. Um grande beijo e até a próxima!